Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nós nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós passamos já pela parte que tratava da Gênese, nós estamos na parte que trata dos milagres, né? Estudamos aí o fluido cósmico universal, perispírito, aparições, transfigurações, né? E hoje nós vamos dar início ao estudo das obsessões e possessões, um tema que a gente acaba que estuda muito, porque ele está praticamente em todos os livros de Kardec, né? Nós temos ele mais aprofundado no livro dos médiuns, mas também é tratado no livro dos espíritos, é tratado também no Céu e o Inferno, né? Nós temos relatos, estudos ali. Temos também ele também aqui na Gênese. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas passagens também há um estudo falando aí das obsessões. E a gente vai entender o porquê que ele é tão tratado, né? A gente chegou a dar uma lidinha no comecinho da reunião passada, mas agora a gente adentra aí com mais profundidade no estudo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e lembrando que nós estamos num estudo horizontal, numa mesa redonda, em que todos podem se manifestar no momento e da forma como quiserem. Então, a Gênese, nós estamos no capítulo 14, e hoje nós vamos para o item 45. Nós vamos tratar de obsessões e possessões. Item 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Quando ele fala pululam, quer dizer que tem por toda parte, né? Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, se alguém um dia nos perguntar por que tem tanto espírito inferior na terra? Porque nós somos inferiores também, né? Nós estamos com a nossa moral ainda é muito, muito baixa. Nós ainda temos muitos sentimentos de raiva, violência, de inveja, né? De vaidade, de materialização mesmo, né? No sentido de buscar um material, né? De posse. Então é por isso, né? A Terra está pululando de maus espíritos, porque esse é o hálito mental da Terra, essa é a vibração da Terra. E aí Kardec continua. A ação malfazeja, né? Ou seja, a ação má desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então é por isso que a obsessão, ela está por toda parte no espiritismo, vamos dizer assim, né? Está na Revista Espírita, nos livros de Kardec, está nos nossos romances espíritas. Por quê? Por isso aqui que ele disse, ó, é parte integrante dos flagelos da humanidade. Então, dentre os nossos flagelos, a gente pode dizer desses problemas como guerra, é um flagelo da humanidade, violência, a má distribuição dos bens, a fome, os crimes. Fica à vontade, Ana. A Ana está dando boa noite a todos e está falando que precisa sair. Fica muito à vontade, Ana. E além desses flagelos que eu citei, nós também temos a obsessão. É um flagelo da Terra. Faz parte do planeta Terra a obsessão como um problema nosso, né? E aí ele continua. A obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, eu citei, né, a guerra, tal, esses problemas, mas nós temos também as questões de saúde, né, a dificuldade de um corpo pesado como o nosso, e, então, a obsessão entra aí como parte do sistema em que nós estamos imersos nesse mundo, que é o sistema de provas e expiações.
onde há predominância do mal, onde nós temos que encarar provações e expiações para lapidação nossa, né? Para que a gente se torne pessoas melhores. Dentro desses sofrimentos que nós passamos, também está a obsessão, né? Então, quem já sofreu, né, provavelmente, não sei se todos, mas a grande maioria, em algum momento, sofreu algum tipo de obsessão. É justamente por isso, né? Ele faz parte do nível evolutivo nosso. Tanto é que, se a gente parar para pensar mais a fundo, a obsessão, o perigo da obsessão, nos obriga ou nos movimenta a cuidar dos nossos pensamentos, a cuidar das nossas atitudes, né? Porque a gente sabe que se a gente der motivo, se a gente der brecha, nós poderemos sofrer uma obsessão ou até obsediar alguém. Então, acaba que a obsessão, por ser uma dificuldade que nós enfrentamos, ela acaba por nos movimentar a vigiar os pensamentos e as ações, né? Assim como a saúde nos movimenta a nos alimentar bem, né? Então, é mais ou menos nesse sistema aí que a gente vive. Bom, Kardec continua dizendo o seguinte, eu até grifei, porque achei importante. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Aí a Lucélia vem aqui. Quais os sinais de uma obsessão? Lucélia, que eu me lembre de cabeça, se alguém também puder lembrar, eu acho a Gênesis não vai tratar muito bem desses sinais, mas no livro dos médiuns é tratado os sinais da obsessão, a gente está sentindo uma influência, um pensamento negativo constante, um pensamento repetitivo. No caso da mediunidade também, a questão da subjugação, quando a gente só dá manifestação para um espírito, sempre o mesmo espírito manifestando, né? No caso da fascinação, quando a gente se deslumbra na mediunidade, né? A gente se acha o médium top, né? E aí a gente se perde na vaidade e não acaba não trabalhando direito. E aí, chegando aos casos, né, que Kardec vai tratar aqui na Gênesis também, da possessão, né, que ela é temporária, né, ela não é definitiva, mas é quando um espírito ele consegue dominar o indivíduo a ponto da vontade dele ficar viciada, né, praticamente toda viciada. Ela é temporária, né, ela não é uma possessão total, né, mas o indivíduo, por um tempo, ele acaba não conseguindo sozinho se livrar dessa obsessão e a vontade dele fica viciada, né? De cabeça que eu me lembro, acho que são esses. Não sei se alguém lembra mais algum aí, pode ficar à vontade para se manifestar, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, então a obsessão, né, o conceito que Kardec traz aqui na Gênesis, é a ação persistente de um espírito sobre um indivíduo. Então, quando a gente, não sei se já aconteceu com vocês, né, a gente tem uma má ideia, né, às vezes é nossa, lógico, né, que nós temos muitas ideias ruins, né, faz parte. Mas às vezes você acaba recebendo uma intuição, e essa intuição te leva a cometer um equívoco, ou você já tem uma predisposição para aquilo e recebe uma má influência. Isso não é obsessão. Obsessão é a ação persistente, né? Então, o espírito vai acompanhar aquele indivíduo e persistentemente vai dar uma ação sobre ele, vai induzi-lo a determinadas ações ruins. Sempre lembrando que só pode sofrer uma ação ruim quem tem uma janelinha aberta, né? Então, se a gente, por exemplo, deixa uma vaidade muito aberta, a gente pode sofrer uma obsessão através da nossa vaidade, né? Eu não posso ser criticado, né? Eu sou muito bom para ser criticado, né? A sofrer esse tipo de influência, né? Então, eu gosto de sempre lembrar disso, porque muitas vezes, quando a gente sofre uma obsessão, a gente põe a culpa toda no espírito obsessor, né? Mas o espírito obsessor só faz ligação conosco se a gente permitir.
Então, vocês lembram quando a gente tratou de fluido lá atrás, que precisa dessa combinação, né? Quando a gente fala que é uma janelinha aberta, é porque o nosso campo mental tá coincidindo com o campo mental do espírito obsessor. Então, a nossa luta é para que a gente não esteja nesse nível a permitir a conexão com espíritos malfaceiros. Então, a obsessão é uma ação pertinente de um espírito mal, é um espírito ignorante sobre um indivíduo. O Caio, Fica à só vontade. um minutinho. E eu vejo também que é como uma prova, né, para nós. Então, assim, realmente, para a gente aperfeiçoar, para a gente melhorar a nossa moral, a nossa conduta. Então, é permitido para nos testar mesmo. Exatamente, né? Imagina se a gente não sofresse obsessão, a gente poderia, né, se perder nos maus pensamentos aí, né? Então, a obsessão acaba tendo esse efeito também da gente buscar vigiar, né? Até porque muitas pessoas chegam no centro espírita, nas igrejas, em buscar até na filosofia um pensamento melhor, justamente por estar em obsessão, né? Quer ficar livre daquilo. E aí acaba buscando ideias mais evoluídas, né? Então, isso aí faz parte do nosso sistema de provas e expiações, né? Como Kardec colocou ali atrás. Depois Kardec continua assim. Apresenta caracteres, aí Lucélia, ó, apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, no livro dos médiuns, se me falhar algum, vocês me puxam a orelha aí. Mas tem a obsessão simples, a subjugação, a fascinação e a possessão, né? Que é a possessão temporária, né? Importante lembrar isso aí. Então, a possessão simples é aquela que acontece diariamente, assim, né? Uma ideia errada que, né, a gente se envolve em confusão, aí dá esses ensejos, né? Depois a fascinação é quando a gente está deslumbrado, né? Quando a gente está deslumbrado, né? A pessoa vem nos orientar e a gente fala, imagina. Então a gente fica fascinado naquele espírito, ele utiliza daquilo para a influência dele. A subjugação, quando a gente acaba tendo uma influência muito grande já. Então aí é necessário já um trabalho de desobsessão mesmo, né, conjuntamente com o espírito obsediado, buscar uma ajuda. E a possessão, que seria o grau mais profundo, né, que é a possessão temporária, é quando a vontade está quase que toda viciada. Então, até na revista Espírita, Kardec relata um caso de um homem que se ajoelhava na praça e declarava amores a mulheres, né, acho que casadas, justamente o espírito tentando fazer com que ele passasse por vexame. Deixa eu ler aqui a Lucélia, e aí o Max fala. A Lucélia falou assim, ó, e faz parte naturalmente do nosso mundo, pois ambos, espiritual e material, estão interligados. E é isso mesmo, Lucélia, né? Eles estão interligados, o material e o espiritual. Então, a obsessão tá nesse envoltório aí, né? Do nosso mundo. Fica à vontade, Max, pode se manifestar. Não, é só para, assim, a gente também refletir um pouco fora da nossa caixa, né? Porque quando a gente está falando aqui dentro de uma reunião, de um grupo espírita, é mais fácil de entender isso, não que seja fácil de entender, né? Mas pelo menos é mais fácil de observar e identificar esse tipo de comportamento que o Caio está falando, do que quando a gente fala isso para um não espírita, né? Porque, por exemplo, você vai falar, igual o Caio aí trouxe possessão, que é um termo, assim, depois a Marlene pode até falar, eu nem sei se a gente usa isso, é que você falou possessão momentânea, né? Mas na minha cabeça isso é uma subjugação, sabe? Pelo menos sempre foi no meu entendimento. E aí deixo para vocês que têm mais esclarecimento sobre isso. Mas quando a gente
põe isso no mundo fora do espiritismo, é o que a gente vê já de casos, assim, que são qualificados dentro de problemas psiquiátricos, que a pessoa é entendida como uma louca, entendeu? Que ela não leva-se para a questão de um outro comportamento. Aí vai tratar de bipolaridade, dupla personalidade, enfim, são vários problemas psiquiátricos que são associados a esse tipo de situação de ligação mais intensa, né? Que aí a gente já está falando de subjugação, né? Só que tem muitos casos que às vezes a pessoa nem percebe, inclusive no meio espírita, né, Caio? Assim, que é uma coisa que a gente precisa pontuar, né? Que o Caio falou da fascinação, que a gente tem, poxa, não, isso não é comigo, tudo, mas quando chega num caso de subjugação, a pessoa, assim, não tem ideia mais do que se faz. É como se a vontade dela não fosse mais a vontade dela, e ela ainda acredita que seja dela, né? E isso é um risco muito grande, assim, são situações bem complicadas. Mas existe esse termo, sim, Kardec, o possessão, existe esse termo, sim, viu, Max? Mas é o que o Caio falou, né? Não é que o espírito vai tomar posse do corpo, né? Entre aspas aí. Mas existe, sim, esse termo. Assim, Marlene, eu até entendi o uso do Caio, né? Mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Para a pessoa não pensar que possessão é ocupar o lugar do outro, né? Eu não sei se cabe, Ah, não, mas vai tomar. é mais para deixar assim, que às vezes a pessoa não entende, né? Não conhece, acha que vai, poxa, possessão, a pessoa tá, tipo, assiste aqueles filmes de horror, né? E fala, nossa, possessão é aquilo. Mas não exatamente, né? É uma influência muito intensa, né? Sobre o outro. Exatamente, é uma influência. Igual esse exemplo que o Caio deu, essa criatura via as mulheres e já ajoelhava diante delas, acho que pedia em casamento, fazia declaração de amor. Olha, veja bem que situação, né, coitado. E, certo, quando ele tinha aquele lampejo de lucidez, porque tinha, ele deveria ficar muito envergonhado, né? Muito constrangido. Mas fazia, né? Enquanto estava sob o influxo dos espíritos zombadores, né? Que queriam colocá-lo em situação difícil. O termo, ô Max, realmente ele é muito polêmico. E o que aconteceu? Enquanto você falava, eu até procurava aqui na Revista Espírita, porque a posse não é do corpo, é da vontade, né? E ela é temporária. E é tão polêmico que Kardec, se não me engano, foi num livro dos médios, ele falou que não havia possessão. Depois, na Revista Espírita, eu até achei aqui, eu vou compartilhar, eu acho que é válido, ele mesmo fala que mudou de opinião, mas era por conta de termo. Por isso que eu ressaltei que era possessão temporária, porque deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Porque Kardec fez Processo, né? Tem um título de uma revista espírita, não é? É. Processos de Raimonzinho, eu esqueci o nome. Isso. Eu até, coincidentemente, né, o Mário, quando não pôde um dia dar esse estudo, eu que acabei substituindo ele, acabei estudando isso. Porque eu fiquei muito confuso com o termo. Então, não sei se dá para ler aqui, mas Kardec diz o seguinte, ó. Dissemos que não havia... Isso é Revista Espírita, tá, gente? Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante, né? Então, assim, acho que não há necessidade da gente aprofundar nisso aqui, né? Por conta da gente estar estudando a Gênesis,
Mas aqui, só para título de quem se interessar, é a Revista Espírita de 1863, dezembro. Ele vai tratar de um caso de possessão, Senhorita Júlia. Então, a possessão seria a possessão da vontade. E por que que ela é parcial e ela não é total? Porque a total não faria sentido, né? Uma pessoa tomar a outra e ficar por muito tempo tomado do livre-arbítrio do próximo. É um momento, é uma parte que ela consegue ter uma influência tão grande que a vontade daquela pessoa fica viciada até a ponto de ela não conseguir manifestar de forma alguma por um tempo, né? Mas foi por isso que eu falei, cravei o temporário, mas ficou bom aí o registro do Max para que a gente não, para que fique mais claro, né? Não é tomar posse do corpo do outro e como aparece aí nos filmes de terror, né? Você quer falar, Marleninha? Fica à vontade. É porque a Lucélia escreveu aí, era isso que eu queria falar, eu tinha esquecido, a possessão de Morzine. Então, Kardec, ele fala, você explicou direitinho, no livro dos médios ele fala que não, mas depois ele retoma e fala que, mas é tudo temporário, né? E é a vontade, igual você falou. E o que é que nos move? É a vontade, não é? Exatamente. É que a revista espírita, essa revista espírita, né, ela foi publicada depois da publicação do Livro dos Médiuns, né? E aí vocês vejam mais uma vez, né, eu gosto de falar muito, porque eu acho isso muito bonito, a humildade de Kardec, falou assim, ó, eu achei que não era, mas agora, né, teve essa hombridade, né, essa humildade de esclarecer esse ponto. Muito bem. Então ele fala que tem aqui caracteres muito diferentes, que pode ser uma simples influência moral, sem percepções exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então pode ser só chegou em casa, né, aí tá perdendo a paciência com todo mundo, tal, aquela coisa. Você, às vezes tá sofrendo uma obsessão simples e não percebe. E pode chegar no ponto de atrapalhar suas faculdades mentais, no exemplo aí que o Max deu, das pessoas que chegam a ficar perturbadas, né? Depois ele continua dizendo assim, ela oblitera, né, ou seja, faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro, né? Então, quando a gente faz o COEM, tem um alerta, né? Ó, quando você der passividade, observa, né? Porque se for um espírito só que está se manifestando, a gente tem que observar por quê, né? Muitas vezes o espírito está fazendo isso justamente para você não dar passividade para outros, né? Está atrapalhando o trabalho, né? Então ela vai obliterando, né? Vai desaparecendo a mediunidade nesse ponto, você não consegue trabalhar, porque você dá passividade, vem um, e vem sempre ele, né? E aí isso pode se desencadear por uma fascinação, né? O espírito vem e fala, ó, cara, eu tô ouvindo aqui porque você é muito especial, cara, você é diferente, né? Você é diferenciado, né? O termo que usa, você é diferenciado, tá. Se o médium se fascinar com isso aí, acreditar nisso, a mediunidade dele fica comprometida, e isso fora o que pode desencadear na vida particular dele, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter. Item 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas, né? Ou seja, as nocivas influências exteriores, a obsessão decorre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau, né? Se a gente ficar comendo muito doce, tomar refrigerante, você pode desenvolver uma diabetes, né? Se a gente não trata aí da nossa imunidade, facinho a gente pega aí qualquer vírus, né? Gripe e tal, esses vírus que a gente está cercado. Se a gente não cuidar da nossa moral, a gente vai sofrer influência, né? Então, se você é uma pessoa pacífica, que acredita na paz, que entende o significado da paz, que isso é importante, você não vai sofrer influência de um espírito violento. Mas se você se deixa levar pela violência,
começa a acreditar que a violência resolve coisas, que algumas pessoas têm que apanhar. Você está abrindo brecha para que um espírito violento possa te obsediar, né? Eu cito esse exemplo, mas assim, a gente pode falar de vaidade, de posse, preconceito e tantas outras coisas. Então, como a gente cuida do nosso corpo, né? Tomando sol, bebendo água, se alimentando, fazendo exercício, como a gente trabalha a parte mental pela leitura, né? Pela preocupação, a gente tem tratado a parte moral, para que a gente também não possa sofrer influência dos espíritos maus, né? Eu gosto mais do termo espírito ignorante, né? Que é o espírito que não entende, né? Que ele ainda está preso nesses pensamentos ruins. Kardec, então, continua dizendo o seguinte: há uma causa física, isso aqui é muito bonito, a uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. Olha como Kardec é científico, né? A uma causa física, você tem que impor um contraponto físico, né? Então, se você está doente, você vai tomar, se você depende da doença, você tem que tomar um anti-inflamatório, né? Porque é uma coisa física. Está inflamando, você toma um anti-inflamatório para o combate. Se uma coisa está sendo empurrada para cá, ela não pode, você empurra para cá. É físico contra físico. E para uma questão moral? Uma pessoa está achando que existe a superioridade da raça branca. Você não vai conseguir combater isso batendo na pessoa, dando um anti-inflamatório para ela. Você vai conseguir combater essa ideia pela moral, de entender o princípio da igualdade, de entender que nós somos espíritos reencarnantes, enfim, todas as ideias que combatem esse tipo de preconceito. Então, há uma causa física, a gente vai se contrapor com algo físico. Mas, para uma questão moral, a contraposição tem que ser moral, né? Então, ele continua, ó. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma. Então, a gente tem que fortalecer o nosso corpo para não ficar doente. E nós temos que fortalecer a nossa alma para que a gente não se torne pessoas que pode sofrer influências, né, negativas. Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Aí aqui ele está falando da obsessão simples, né? Às vezes a gente está envolvido aí, por exemplo, eu vejo muito em questão de futebol, né? O cara é um cara sossegado. Ele entra no meio da torcida de futebol e quer matar o outro, cara. Quer matar o outro porque não foi pênalti, sabe? A razão vai por água abaixo. Tá todo na emoção e acaba fazendo besteira, né? A gente que trabalha com processo, na questão jurídica, você vê que a pessoa se envolve e no calor da emoção comete erros graves. Como é que a gente vai fazer para não se submeter a isso? É trabalhar nossa moral, né? É entender, trabalhar os princípios morais. Princípios morais, eu estou falando aqui, de paz, de igualdade, né? A gente tem aqui no Evangelho as leis morais, no Livro dos Espíritos, que a gente estuda. Então, a gente vai tratar da nossa moral. Todos são iguais. Se todos são iguais, você não pode escolher quem você trata bem, senão não faz sentido, né? Todos são iguais, mas todos. Até aquele que fez isso? Até aquele que fez isso. Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer para combater as doenças morais, a obsessão, né? Tanto sendo um obsediado, como sendo um obsessor. Então, a gente vai trabalhar para melhorar a si próprio, que é a pedra base do espiritismo, que é a reforma íntima, né? É a gente se melhorar, é a reforma íntima. É assim que a gente trabalha para não sofrer obsessão. Então, a gente pode, né, na obsessão simples, melhorando os nossos pensamentos, a gente se livrar dessas obsessões mais simples.
E aí Kardec continua. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então a possessão simples, pela nossa expressão de vontade, pelo nosso melhoramento, a gente já consegue se livrar, né? Está com a cabeça ruim, está sem paciência com todo mundo e tal. Às vezes a gente dá uma parada, faz uma prece, né? Faz um exercício, a gente consegue se organizar. No caso da subjugação e da possessão, a gente vai precisar de uma ajuda exterior. Por quê? Porque a obsessão está mais enraizada. Então é necessário o quê? Que as pessoas, a gente precisa de uma força exterior assim. A gente vai lá, né, como a gente tem nosso trabalho no Luz e Amor, a pessoa dá o nome na fichinha, e aí a gente tem 2 trabalhos, não é um só, não. A gente tem o trabalho das pessoas que vão nos orientar lá na obsessão, né, na obsessão, na irradiação, o trabalho que foi feito, e o nosso. Porque também colocar tudo lá para a turma resolver para a gente não adianta, por conta do que a gente tratou, porque a nossa vontade, ela está expressa nessa obsessão. Então, a gente tem que querer mudar, querer melhorar, e com o trabalho exterior, a gente auxiliar, né, os trabalhadores auxiliarem que esse espírito seja encaminhado. Porque não adianta os trabalhadores de qualquer casa espírita encaminharem um obsessor se a gente continua com a janelona aberta lá. Ou ele volta ou vem outro. Então, por isso que eu falo que é um trabalho duplo. É o trabalho exterior, do encaminhamento desse espírito que está nos obsediando, e o nosso, melhorando a nossa vontade. E é necessário o trabalho exterior, por quê? Porque muitas vezes, igual coloca aqui, ó, o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, com a desobsessão, a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor as coisas. E aí a gente querer mudar. A Lucélia fez uma pergunta. Posso entender que a violência praticada tem a influência dos espíritos que encontra na falha moral a oportunidade de incentivar a violência? Lucélia, eu acho que sim. Só que a gente tem que ver também que nós, muitas vezes, fazemos muitas coisas erradas sozinho, né? Então, assim, é lógico, né? Se eu começar aqui a bater nas pessoas, os espíritos que gostam disso vão se aproximar de mim, né? Vão se aproveitar disso. Mas a gente também não pode atribuir todos os nossos erros à obsessão. Não, eu bati nele porque eu estava obsediado. Você bateu nele porque você quis. Né? Ponto 1. Ponto 2. Pode ser que tinha um espírito também te incentivando. Agora, se eu não quero bater em ninguém, pode vir 10 espíritos e falar, vai lá, bate nele. Eu não vou bater. Né? Porque o livre-arbítrio é uma lei natural e é a base também da nossa evolução, um princípio base do processo evolutivo. Hein, Caio? À vontade. É isso mesmo. Nós precisamos tomar assim muito cuidado. Você está explicando muito bem. A obsessão, a responsabilidade primeiro é nossa. É nossa, do encarnado, né? Ainda que seja compromisso do passado, né, que a gente sabe que há casos sérios, é nossa. Porque nós temos encrenca com aquele espírito, não é? Eu vou contar eu não sei se eu contei, né? Eu estou naquela idade que a gente repete, vocês já ouviram, vocês vão ouvir outra vez. Quando eu fui evangelizada, que eu ouvi isso de uma professora ímpar que nós tínhamos aqui em Franca, Dona Antonieta Barini. Ela contou um caso que a pessoa não conseguia dormir, não dormia à noite, por nada. Estava num processo assim, obsessivo. Aí foram fazer o tratamento na reunião mediúnica e tal. Aí o espírito obsessor se manifestou. Ele falou, olha, gente, eu vou explicar para vocês. Se ela dorme, ela corre atrás de mim e ela me bate, ela apronta comigo. Então, o que vocês querem que eu faça? Eu não deixo ela dormir, pronto. Aí eu te pergunto, quem que era pior? Não é? Ou seja, ela também era obsessora dele, ué. Se não deixava o espírito sossegado, era uma via de mão dupla a obsessão aí, né? Por isso que é bom a gente pensar que às vezes a gente pode ser obsediado, mas a gente pode ser obsessor também, né?
Muito bom exemplo. Depois Kardec continua dizendo o seguinte: quase sempre a obsessão exprime, olha aí, Marlene, vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência, né? Ou seja, em existências anteriores. Então, muitas vezes, né, a obsessão tem essa origem aí, né? Uma relação antiga, né? Uma relação problemática, né? Antiga já de outras vidas. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, aqui, Kardec, como a gente está num estudo dos milagres, e Kardec começa falando lá de fluido, ele vai para esse lado, né? Tecnicamente, o que acontece, então? Na obsessão mais grave, o obsediado fica como se fosse envolto, porque o fluido negativo vai ficando em volta dele, assim, né? Vai se confundindo, vai se ligando com o fluido que ele emana também. Então, Kardec explica que esse fluido pernicioso, esse fluido maléfico, né, que está fazendo essa influenciação, ele neutraliza fluidos salutares e também os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Olha aqui que é uma desobsessão vista da parte técnica, né? Então, é daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Então, o trabalho é para que a pessoa, aquele fluido que tá envolto no obsidiado, ele seja desembaraçado, né? Ele seja desligado. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro mal. Não dá para você pegar uma carga de fluido ruim e jogar num fluido ruim, porque isso aqui não é matemática, né? Menos com menos não vai dar mais, aqui no caso, né? Aqui é outra coisa. Então ele diz, ó, por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Então, como a gente estudou lá no médium curador, que ele vai fazer através do fluido que ele emana, vai conseguir combater a doença, né? A questão lá das moléculas, como ele tinha explicado, vai ser parecido. Um fluido bom vai conseguir expelir, vai conseguir dissolver, não sei qual seria o melhor verbo aí, o fluido ruim que está envolto naquela pessoa que está sofrendo a obsessão. Aí Kardec continua. Eu vou te interromper outra Fica à vez. vontade. Por isso que todo processo obsessivo, qual que é a orientação que a gente deve dar para aquele que está sendo obsediado? Pedir perdão. Pedir perdão. Porque o outro não está obsediando à toa. Então, pedir perdão, eu não sei hoje o que eu fiz, mas eu devo ter feito mal, né? Para você, eu devo ter te prejudicado, então eu peço perdão. E aí, não é que o fluido vai ser dissolvido, ele vai ser transmutado. Eu transmuto o fluido negativo por um fluido positivo, né? E quando a gente pede perdão, você amolece o cara. Mesmo que não for de primeira, na segunda, na terceira, na quarta, a gente consegue. Claro que tem que ser aquele pedido sincero, né? E realmente mudar as atitudes. É isso, né? É o processo. Isso, Marlene, obrigado. Transmudar, transformar, né? Então a gente pedir perdão, falou, ó, não sei o que eu fiz, mas eu não quero mais confusão, né? Eu quero que você também seja feliz, né? E aí a gente consegue, porque geralmente quando tem esses problemas, como tem uma relação muito próxima, geralmente ou era amigo, ou era parente, e no fundo vai ter um sentimento melhorzinho ali, né? Apesar que tá com raiva, ou era alguma relação profunda tem, né? E aí é como a gente resolve no dia a dia, né? Você briga aí com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, no fundo tem aquela memória boa, então você fala, cara, vamos deixar isso para lá e tal.
Muito bom. Bom, e aí Kardec vai dizer o seguinte para nós, ó. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Ele está falando da ação mecânica dos fluidos. Cumpre, sobretudo, atuar, olha aí, ó, sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem superioridade moral. Ele está falando que a gente tem que atuar também sobre o ser inteligente. Quem que é o ser inteligente? O espírito. O espírito, qual o espírito? Os dois. O obsidiado, como a Marleninha falou, ó, vamos pedir perdão, né? Vamos trabalhar isso aí. E o obsessor, que é o que a gente faz na nossa reunião, a mediúnica, que a gente vai conversar com ele e vai atuar, então, sobre o ser inteligente. Então, Kardec está falando, existe o trabalho pelos fluidos, mas às vezes não é suficiente. Então, nós temos que trabalhar sobre os fluidos e trabalhar sobre o princípio inteligente, sobre os espíritos, o que está sofrendo e o que está também obsidiando. Aí a Lucélia diz o seguinte, ó, mas os espíritos ignorantes não se sentiriam mais atraídos onde houvesse mais pobrezas morais? É porque aqui, Lucélia, ele está falando da superioridade moral, é na hora de você atuar sobre ele. Né? Então, por exemplo, vai dar uma passividade de um espírito com uma moral baixa. Se o dialogador tiver uma moral mais baixa que esse espírito, ele não vai ter condições de mostrar para ele o caminho, né? Então a gente fala de superioridade moral, porque, imagina, o espírito manifesta, falou, eu odeio o Caio acabou com a minha vida. Eles falam, não é mesmo, hein? Ou se ele tem uma ideia, fala, ele não tem uma superioridade moral para poder atuar, tanto fluidicamente, que ele vai emitir, como pelas ideias que ele vai transmitir. Então, eu acho que Kardec diz nesse sentido, né? É na atuação. Então, ele fala que a gente tem que atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso possuir o direito de falar com a autoridade, né? Por isso que ele conclui dizendo, quando maior esta for, a autoridade moral, tanto maior também será aquela. A gente consegue fazer uma atuação mais forte ainda sobre esse espírito. Então, vejam, um bom exemplo talvez seja o Chico, né, que é a nossa referência mais próxima moral. Ele conseguia falar diretamente com o espírito, ó, isso aí não é certo, não é assim que funciona, tal. E o espírito com a inferioridade moral acaba ouvindo, né? É mais ou menos parecido com a nossa vida na Terra. Você vê uma pessoa que não tem moral nenhuma para me corrigir, né? O cara vem com um cigarro na boca e fala, ó, não fuma não, cara. Eu vou falar, quem é você, cara? Você tá com cigarro na boca também. Agora, se vê uma pessoa que você tem respeito, que é uma pessoa que exerce uma moral sobre a gente, que é um exemplo de vida, fala, Caio, não fuma não, vai fazer mal para você. Aí te toca de uma outra forma, né? Depois, Kardec vai continuar dizendo o seguinte, mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Os desígnios aqui que ele está se referindo é a vontade, o que ele quer que aconteça. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, tem evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se, então, ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Esse, então, é o trabalho da obsessão. Né? Então, o que vai acontecer no nosso trabalho de obsessão? O espírito se manifesta. E aí a gente vai tentar mudar a vontade dele, o que ele está querendo. Então, muitas vezes o espírito lá está falando, eu vou acabar com a vida do Caio, eu não gosto dele e tal, ele só fala. E muitas vezes, uma simples pergunta, você fala assim, e a sua vida? Porque às vezes ele está tão, pensando tanto no outro, que esquece da própria vida. E aí você vai puxando, aí você tem que ter uma superioridade moral para falar para ele, olha, e a sua vida?
Você não tinha vontade de fazer outras coisas? Você não queria rever as pessoas que você ama? E aí, como diz a Marleninha, vai amolecendo o coração dele. E aí a gente consegue, nesse trabalho, livrar a vítima, o obsediado, e também encaminhar o obsessor. Né? Então, para isso que a gente precisa dar uma educação moral, aqui nos termos que Kardec colocou, uma educação moral para esse espírito. Né? Orientando, falou, a vida continua, cara. Você vai ter outra oportunidade de voltar. Até você voltar, você pode se melhorar para ter uma vida melhor, para ter um entendimento melhor das coisas. Você pode estudar, você pode trabalhar. Né? E na maioria das vezes é o que eles querem mesmo. Por quê, gente? Vivo ou morto, todo mundo, sem exceção, quer a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz. Às vezes, as pessoas, às vezes nós, né, buscamos a felicidade onde ela não está. Ah, se eu tiver um carrão, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver... Porque todo mundo quer ser feliz. Só que a gente, às vezes, procura a felicidade onde ela não está. Com uma influência moral alta, a pessoa vem mostrar para nós o caminho da felicidade, que é se livre das amarras do preconceito, do ódio, se livre das amarras da perseguição, deixe as pessoas tomarem as suas próprias decisões, né? E assim a gente vai evoluindo. Essa é a superioridade moral que ele trata aqui. Então, aí vai ter o trabalho da gente livrar a vítima e também conseguir encaminhar o obsessor. Em Caio, a Lucélia está no céu e inferno também. Acho que dos que estão aqui é a Lucélia, a Dona Honória. O que nós já observamos? A oração, o próprio espírito, às vezes, que obsediava, tem um caso que ele fica 200 anos, gente, 200 anos. Não é fácil isso, hein? A hora que começam a orar por ele, ele já vai amolecendo. E aí quase todos falam, nos casos que a gente tem estudado, começaram a orar por mim, eu melhorei. Então, a oração é o remédio. É claro que é aquela oração que a gente vai fazer sincera, né? É igual eu falei do pedido do perdão. Mas a oração, ela tem um poder que a gente não, assim, às vezes não avalia, né? E os espíritos no céu e inferno falam muito isso, os espíritos sofredores, né? Os que... Então, é isso, tem que orar, né? Ah lá, a Lucélia falando, lê aí, Caio. É isso mesmo, Marlene. A prece, ela... Às vezes o espírito também, né? Muitas vezes comunica, né? Fala, mas não tem ninguém. Aí você fala, não tem ninguém? Eu vou te mostrar quem está aqui do seu lado. Aí, nossa, aí derruba qualquer um. Lucélia faz a pergunta. Uma pessoa pode ficar doente numa obsessão porque outra pessoa fez isso? Ou seja, uma pessoa usa o espírito para obsidiar a outra? Olha, doente, a gente sabe que o espírito, a emanação do espírito, através do perispírito, ele mexe com as nossas moléculas, né? Então, se eu ficar aí, né, vou perseguir a Marleninha, não gosto dela, todo dia pensando coisa ruim para a Marleninha, chegando nela ou não, eu vou ficar doente, porque eu vou ficar totalmente desorganizado, né? E se isso for uma troca, né, no caso que a Marleninha falou, né, a mulher corria atrás do espírito, o espírito deixava ela dormir, com certeza é possível adoecer o corpo físico pelas emanações fluídicas emanadas e recebidas, né, como a gente estudou. Agora, usar um espírito para obsediar outro, eu acho que eu não entendi, Lucélia, não sei o que você quis dizer. Né? Às vezes tem uma pessoa que tem um grupo, né? E tem um livro. Eu acho que, não sei se é isso que a Lucélia está perguntando. Às vezes, há espíritos que fazem isso, sim. É igual aqui na Terra, né? Que eles pegam os bandidãos, pegam um adolescente que sabe que não pode ir preso, não sei o quê, e, como diz, faz dar alguma tapeia, isso você sabe mais que eu. E fala, ó, você vai arrombar aquele carro, vai entrar naquela casa, né? E para roubar. Então, existem espíritos que são os chefões. Às vezes, eles têm as falanges deles, sim. Mas é claro que está tudo ali. Está tudo farinha do meu saco, né? Coitados. Mas são aqueles infelizes. Eu já vi espíritos se manifestando nas reuniões mediúnicas
E aí, no fim, você vai conversando, eles falam, não, mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, ele vai bater em mim, ele vai me prender, sei lá, eu, né? Porque ele está tanto naquela... E os espíritos fazem isso mesmo, aí tem que tratar, ó, não, nós vamos te dar abrigo, fica tranquilo, nós vamos te libertar. Mas eu acho que é isso que a Lucélia perguntou, não sei. Agora ela falou assim, ó, pode uma pessoa usar um espírito ignorante para fazer o mal? Eu acho que a Marleninha já respondeu, né? Que é como se fosse um líder de uma gangue, né? Vamos usar um termo assim, né? Uma pessoa que não gosta de outra, angaria, né? Espíritos e engana eles, e isso pode acontecer sim. A Marleninha explicou muito bem. Pode falar, Max, fica à vontade. O microfone, Max, você esqueceu de... Agora vocês estão vendo a minha cara, sem barba e sem cabelo, é isso. O que a Lucélia está perguntando, eu acho que vai para além do que vocês acabaram de falar. Acho que é o que a gente vulgarmente conhece como macumba, né? E aí, assim, ela está colocando de uma pessoa usar o espírito. Então, seria um encarnado usar um espírito para fazer isso. Aí, Lucélia, é o seguinte, e aí depois a Marlene e o Caio complementam. Nesses casos, né, assim, eu falo vulgarmente como macumba porque, assim, acho que isso é uma coisa totalmente cafona e ultrapassada falar disso, nesse sentido vulgar da coisa. Mas o que se faz, né, a associação é a seguinte, a pessoa vai atrás de alguém que eu tenho compromisso, entendeu? Então, à medida que, igual o Caio falou, eu vou desejar mal para aquela pessoa. Ele falou que ele desejando mal para Marlene. No que ele está desejando mal para Marlene, ele está entrando no mesmo padrão vibratório das pessoas que a Marlene tem compromisso. Então, a partir desse momento, o que a gente entende aí, né, vulgarmente como macumba, seria essa influência indireta. Então, eu estou me associando a esse grupo de espíritos que eu tenho, que a pessoa para a qual eu estou desejando energias negativas, maldade, qualquer coisa que seja, eu estou entrando no mesmo padrão delas. E a partir disso, elas vão ganhar como se fosse assim, um alvará, né, para ir lá e fazer o que elas já fazem naturalmente, mas eu só estou dando mais energia para aquilo, né? E aí, pensando do outro lado, aí vai da pessoa, né, ter a proteção dela assegurada, né? Então, assim, já dizia Jesus, né, orar e vigiar. Então, tá sempre atento, porque do mesmo jeito que as pessoas nos desejam mal, as pessoas nos desejam mal, tem espíritos que também o querem, como a gente viu até ali, né, agora no texto que o Caio estava falando. Então, são os dois, até na sua pergunta anterior você trouxe isso, que é o espiritual e o material, né? Então, a gente tem que tomar conta dos dois. E a percepção, às vezes, de um médium é mais fácil de entender o que está vindo, mas as pessoas, naturalmente, às vezes não percebem. Então, é onde entra tudo que o Caio falou lá para cima, de processo de obsessão, né, fascínio, porque na pessoa que não é médium, talvez isso seja mais difícil de perceber. E aí é a hora que ela deixa ir passando, né? E aí se confunde com uma depressão, se confunde com uma crise de ansiedade, enfim, várias coisas. Ela falou ali, orar e vigiar. É o que a gente tem que fazer, né? Difícil, mas a gente tem que fazer. Acho que era só isso mesmo, cara, só para tentar trazer um ponto diferente, mas que eu acho que era talvez isso que ela Mas tivesse eu acho falado. que você matou a charada. Talvez, eu penso que foi isso mesmo que ela perguntou. E é possível também. Ah, não, mas é claro, né? O que a É. gente mais vê aí, assim, quando a gente pensa em inveja, em sentimentos, assim, de um padrão vibratório muito baixo, é o tipo de influência que a espiritualidade inferior se esbalda, né? Vamos dizer assim, de uma forma exagerada, mas é o que eles querem.
A partir do momento que ele encontra uma fonte disso, óbvio que ele vai se aproveitar. Só que é o que o Caio colocou, né? Do mesmo jeito que vai e volta, né? Então é onde a gente está abrindo o nosso, vamos dizer assim, os nossos chakras, as nossas fragilidades para a mesma influência que a gente está criando, né? É sempre uma mão de duas vias, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso, boa, Max, exatamente. E é isso aí, né? A gente precisa ter medo? Não. Né? Tem uma frase famosa do Nelson Rodrigues que ele fala assim, ó, se macumba funcionasse, o campeonato carioca terminava empatado. Porque todos os times lá iam fazer a macumba. Mas qual que é o negócio? Vamos fazer um trabalho, né? Qual o nome que seja? Pode ser um pensamento ruim, ou enfim. Como é que está o seu campo vibratório? Né? Acho que, se não me engano, se eu estiver errado também, se alguém lembrar melhor, o Chico visitou uma prisão e alguém falou, nossa, lá deve ser pesado. Não. Os obsessores já conseguiram o que eles queriam. E o Chico ia sofrer por quê? Se a vibração dele estava... Não, Caio, é bem assim, ó, é linda essa passagem. Nossa, Chico, mas você visitou a cadeia, que horror, hein? Lá deve estar cheio de espíritos obsessores. Não, engano seu, lá está cheio de mães, nossa, até emociona, orando pelos filhos. Olha que lindo. Mas foi isso que ele viu, né? Porque ele estava nessa sintonia. O outro estava vendo os obsessores, que também com certeza tem, lógico. Mas ele viu as mães orando, olha que lindo. Então, Mas onde não tem, né, Marlene? Esse é o ponto, né? Onde não tem. Então, a ideia é essa, a ideia, né, a gente estuda profundamente, mas a ideia central é vigiar e orar. Se preocupe com o que você está fazendo, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, em quais discussões que você está se envolvendo, né? Eu, depois que comecei a trabalhar no espiritismo, eu nunca mais assisti um filme de terror. E eu gostava muito. Eu parei, por quê? Porque aquilo lá é medo, é susto, né? Então, a vibração abaixa. Começou brigaiada, eu levanto quietinho e saio. Quer brigar? Pode brigar, eu não vou... Faz o que vocês quiserem. Eu não vou brigar. Isso é nisso que a gente vai conseguir manter, né? Como o Max falou, não é difícil, é muito difícil. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas a gente está aqui é porque a gente merece, né? Então, é o que a gente tem que fazer. Muito bem. Ó, eu vou parar aqui nesse finalzinho do item. O item é muito grande, né? 46. Ficou faltando uma conclusão aqui, mas como Kardec continua depois na mesma pegada, no mesmo raciocínio, não vai atrapalhar o nosso entendimento, não. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu posso fazer só uma colocação rápida? Claro. Você falou agora do filme de terror, e era um negócio que eu já estava pensando desde o começo. Quando a gente falou de obsessão e possessão, aí foi, né? Até lá o fim, né? Todo esse gradiente. Por mais que a gente não goste do filme do terror, e tem esse ponto que você falou, que às vezes a gente entra naquela faixa vibratória, alguns filmes de terror, eles trazem uma ideia muito ilustrativa, principalmente para as pessoas que não entendem. E aí, quando a gente estava falando de possessão, né, momentânea, tudo aquilo, eu lembrei daquele filme do Exorcismo de Emily Rose, que é um desses filmes sobre possessão demoníaca, né, mas quando a gente olha com os nossos olhos espírita, daquela situação, a gente tem uma visão diferente. E, inclusive, vários diálogos que tem no filme mostram que é o que a gente está falando, que é uma possessão da vontade. Então, ela deixa claro que ela para de ter vontade, e a vontade daquele, né, espírito que está possuindo ela no filme fica clara. Então, ela se liberta. Então, ela tem um diálogo super interessante ao longo do filme. Eu gosto disso porque
eu sempre trabalhei com jovem, né? Vocês sabem que eu fui evangelizador de adolescente. Então, se você não ilustra, ele não entende. A vida é essa. E aí é bom já falar para o adulto, serve também. Ela tem um diálogo muito bom embaixo de uma árvore, em que ela fala justamente disso, que eu estou me libertando para chegar, né? Alguma coisa assim, mas eu estou libertando o meu espírito para que essa situação tenha fim. Existem vários relatos, e aí o pessoal que tem mais fundamento vai trazer, de que os processos de subjugação chegam a casos críticos como aquele, né? Que o corpo perece, o corpo acaba morrendo. Assim, lógico que não são, né? Não é sempre, né, gente? Pelo amor de Deus, vai achar que todo mundo que fica subjugado vai morrer, mas existem casos, né? Relatos disso. E aquele é um exemplo claro daquilo, né? Mas é só para ilustrar mesmo, para a gente ter pelo menos assim um visual da situação, né? Que pelo menos fica um pouco mais claro. Que às vezes a gente lê, né? Nem todo mundo leu tudo. Eu sei, vocês estão falando de revista espírita, negação, né? Nem sei nem onde começa. Então, não posso falar muita coisa. Mas é bom a gente ilustrar para ter uma visualização das situações, pelo menos. Excelente, obrigado.